gestão, já é segundo mandato dele. Aqui a gente só mostra a composição da prefeitura. Isso é recente, foi instituído de 2009 para cá, onde foram instituídas as secretarias, tá? São as secretarias para dar andamento, né, aos diversos setores. São segmentadas. A nossa secretaria, que é onde o meu setor está subordinado, é a Secretaria de Planejamento e Gestão. Tá? É uma secretaria, tem várias subdivisões, só na CEPAG são 6 subdivisões, e dentro da diretoria de administração, que é uma das subdivisões dela, ela tem mais setores. Então o leque é bastante grande, né? A Secretaria de Planejamento, assim como a de vocês, tem a responsabilidade de gerir, tem a parte de indicação, de documentos, de atos governamentais. Então, tudo isso está relacionado à Secretaria de Planejamento. E a parte operacional também da Secretaria, porque ela é não só de planejamento como gestão, e gestão da parte operacional de todos os processos. Aqui são as unidades coordenadas dentro da Secretaria da Prefeitura de Recursos Humanos. Então, a gente está aqui no Departamento de Recursos Humanos, temos também o DTI, que é a parte de tecnologia informática, a parte de coordenação da TI Fácil, que para vocês entenderem o funcionamento, seria mais ou menos como pouco a tempo. Aqui na Baixada, não sei se tem só em Santos, né? Então, mais a TI Fácil, fazendo uma analogia, seria o conhecido do pouco a tempo. Mas municipal, né? Municipal. Não, tem abrangência também. Mas como pouco a tempo. Tem também estadual e federal. Mas a gente tem municipal. Sim, isso, a gente tem município. Eu diria que hoje é genérico do pouco a tempo. Seria mais ou menos isso. Lá na Prefeitura, nós também temos a administração indireta. Então, tem as fundações, são 4 fundações, são 2 autarquias, tá? Todas elas seguem a administração direta, porque todos os professores lá são fretistas, independente se é fundação, se é autarquia, todos são fretistas. Temos também o poder legislativo, né, que é a parte da nossa Câmara Municipal. Atualmente, a Prefeitura de São Caetano, ela tem o mesmo, bem próximo, né, o número de vocês. Dentro desse número ativo, nós temos aproximadamente 4.926, e esse número é da base de março, da folha de março. Dentro desses servidores, nós ainda temos uma herança da época que é estatutário. Então, nós temos ainda aposentados, que se aposentaram no regime estatutário, recebem pelos cofres públicos o salário da época, né? E desses aposentados originaram as pensionistas. Eles, né, foram falecendo e fica a pensionista recebendo a mesma proporção, né, do salário deles. A história da São Caetano, como eu estava falando no começo, né? O que acontecia? No início, lá para 1965, mais ou menos, nessa época, eram todos estatutários. Então, quando surgiu na época a Constituição de 1937, quem já estava, é parecido com o que houve agora em 88, quem já estava no período, 5 anos também na época, ele se tornou estável e os cargos dele na época que foram criados para isso. Então, o que acontece? Nessa passagem de 1970 a 1973, todos os funcionários que eram admitidos na prefeitura, eles eram admitidos através de um contrato de trabalho. Não eram seletistas, mas também não eram estatutários.
e com os benefícios, né, desse regime. Então, simplesmente, quando chegou dia 1º de janeiro de 74, todos que se encontravam na época nessa situação, eles passaram para a CLT. Foram chamados apenas para registro na carteira, para assinar o termo do fundo de garantia, e foi nesse momento que foi concedido o recolhimento do fundo de garantia. Essa lei, são leis municipais, todas. Então, elas são leis que são regulamentadas por decreto. Então, é uma determinação. Foi decidido assim e todos passaram para esse outro regime. O que aconteceu? A gente, na época, tinha servidores que eles tinham benefícios de estatutário. Por exemplo, adicional por tempo de serviço. Tá? Então, os que tinham na época foram mantidos. Só que quando chegou em 1998, também através de uma lei municipal, determinou-se que todos os servidores admitidos na Prefeitura de São Caetano, a partir daquela data, não teriam mais nenhuma vantagem, nem licença-prêmio e nem adicional por tempo de serviço. A única exclusão que houve, que na lei constou, que aqueles que no momento da publicação dessa lei já contassem com o seu primeiro quinquênio completo estariam garantidos. Os demais não. Então, hoje, a gente tem a situação assim, que aquele servidor que foi admitido em 96, tá, que faltaria 3 anos, exatamente 3 anos para completar o quinquênio dele, em 98 ele perdeu. E temos até situações mais recentes, por exemplo, aquele que entrou em 94, em 98 faltava 1 ano só para completar o quinquênio dele. Então isso é uma desvantagem que a gente presenciou, a gente vivencia até hoje do regime CLT. Então, eu acho importante eu utilizar isso, porque a nossa realidade hoje, a nossa experiência lá é dessa forma. Então, por exemplo, lá no RH, a gente tem incontáveis requerimentos de servidores que entraram em 2000, servidores que entraram agora, no penúltimo concurso, 2007, que vão trabalhar, mas eu não tenho esse benefício, eu vou requerer. Não, você não tem, por isso, você explica, né? Então, na realidade, os benefícios que os servidores atualmente têm são muitos benefícios mesmo que querem ter. Nessa época, em 1988, eu acredito que vocês também passaram por isso aqui. Na época, o pessoal trabalhava sem concurso público. Então, o que aconteceu com o pessoal? 5 anos no efetivo de exercício, eles conseguiram estabilidade. Por conta desse artigo, que foi um ato, disposição transitória da Constituição. Agora, tem um detalhe. Mesmo aqueles que não conseguiram a estabilidade através desse decreto, que estão pelo regime da CLT, e que também na época não prestaram concurso, até por trânsito e julgado, eles são considerados estáveis. Então, não é porque é seletista que fala, olha, amanhã, como numa iniciativa privada, amanhã tem uma redução de orçamento, mas vamos cortar servidores. Não permite. Embora sendo seletista, a gente ainda possui um sistema híbrido. Em parte, você punido, vamos dizer assim, pela Constituição, onde prevê os direitos do servidor público, tá? E em parte você não pode se beneficiar do Código da CLT, onde prevê a relação do empregado com o empregador. Então você não pode desligar simplesmente um servidor público sem as devidas tratativas, você tem que ter. Como eu falei, eles se tornaram estáveis. Então hoje a gente tem uma
parte do funcionalismo que é estável por conta dessa disposição e a outra parte que é estável por conta que prestaram concurso público e cumpriram aquele período de estágio probatório. Lá na Prefeitura de São como que a gente trabalha? Todos os descontos previstos em lei, a gente procede. Então, contribuições previdenciárias, no caso é o INSS, no nosso regime geral, imposto de renda, pensão alimentícia, aviso prévio, no caso de direito de demissão, é assim. Na Prefeitura de São Caetano, normalmente, quem pede demissão, ele já está pronto para iniciar o novo emprego. Então, a Prefeitura, por bem, ela não exige cumprimento de crédito e também não desconta do servidor. Então, seria uma vantagem de livre-arbítrio da Prefeitura, né? Que ele não trabalha, mas também não desconta, porque a gente encontra muitas situações assim, que a empresa exige que se cumpra o crédito, a pessoa precisa iniciar na semana seguinte no outro emprego e ela vai ter que pagar esse prazo de prévio. Então, a gente considera a parte, essa abolição da CLT, então a gente não cumpre. Agora, esses descontos é só mediante a autorização do servidor. Tá? Mesmo desde 2008, a Prefeitura até então não havia um plano de saúde. Então, desde 2008 foi instituído um plano de saúde e mesmo nesse plano de saúde, por ser feito um custo simbólico para o plano básico, um custo simbólico para o servidor, até por conta da lei, da responsabilidade, só que você não pode simplesmente dar o plano e não descontar nada. Esse plano foi opcional. Então, nós temos situações, também naquela o servidor achou por bem, mesmo o valor pequeno, achou por bem não aderir. Tinha um plano, evidente, de marido, esposa, e preferiu não aderir. Todos os demais descontos a gente procede. Essa entidade cultural e recreativa são as associações. Então, lá nós temos 2 associações, o servidor fica livre para aderir qualquer uma, ou se também não quiser aderir, e os descontos são processados. Os descontos que falaram só com relação à saúde, hoje está R$1 pelo básico. É somente um desconto simbólico. E fazer o gerenciamento total direto do município ou direto ao município? São 3 secretarias que fazem a gestão. Então, aí existe a opção dos servidores que terão um plano diferenciado. Então, nós oferecemos também 2 opções de plano diferenciado. E o plano de aí o valor já vem mais significativo. E o servidor, se ele é titular do plano, ele vai colocar os dependentes, então ele tem a opção de ele ser o plano básico e os dependentes diferenciados. Então é um valor cobrado individualmente, tanto do servidor quanto dos dependentes. Lá tem uma previdência privada com desconto? Não tem. A previdência privada, o que acontece? Se o servidor tiver interesse em instituir isso, é particular. Ele faz com o banco, o débito vai ser conforme ele se entender, se é débito de conta, tudo. Na folha de pagamento, a única coisa consignada que a gente tem é o empréstimo consignado e convênios. Convênios, o que seriam? Os associados. Então, quem é associado daquelas associações, né, recreativas, ele tem o cartão, ele compra farmácia, lazer, açougue, e aí vai descontando o pagamento. É o único desconto consignado que a gente tem. E também a prefeitura, por sua vez, também não complementa a aposentadoria. Então, é o único, exclusivamente, pelo regime geral. Esse aqui é o acordo coletivo. Há alguns anos atrás, algumas categorias, né, que está citado, auxiliar de primeira infância, que é aquela auxiliar da professora, que está lá nos primeiros anos da educação infantil, presente, diretor de alunos, por internet do sindicato dos servidores, ele assinava um acordo coletivo. Por quê? Essas categorias, elas têm uma jornada de trabalho de 6 horas e 36 minutos diária,
existe uma compensação do sábado. Então, só que o que está previsto na CLT? Quem excede a jornada de 6 horas tem que fazer uma hora de almoço. Só que os servidores dessas funções se reuniram e falaram: não, a gente não quer uma hora de almoço. Então, mediante um acordo coletivo, que ele acaba se sobressaindo a CLT, foi determinado que essas funções ficariam 15 minutos de almoço. Na prefeitura hoje, somente essas funções. E tem essa carga horária de 6 horas e 36 minutos, porque recentemente a carga horária foi alterada, excluindo aquelas funções que por lei tem que ter uma carga horária determinada, as demais são 44 horas. Então, mesmo que ele tinha 33 horas semanais, nós temos 44. Então, hoje, o nosso administrativo de São Caetano faz 44 horas. Os nossos servidores inativos são os aposentados e as pensionistas, como eu tem naquele número. Temos um número reduzido, porque isso ficou de 1970 para cá. Eles recebem o salário, eles recebem os benefícios, os auxílios, todos pertinentes ao Estatuto do Servidor. Então, por exemplo, no caso do falecimento, a gente encontra muito isso lá no RH. Muitos servidores têm o cônjuge, o pai, o filho, faleceu. Eles vão atrás da gente em busca de um auxílio. Né? Então, eles não têm um auxílio, uma ajuda de custos, um auxílio funeral, não tem. Só tem para aqueles que é de origem estatutária. Então, acaba ficando assim, uma diferença, porque uns têm, outros não têm. O que ameniza isso? Que as existências são inativos. Então, eles não trabalham. Mas quem está lá na ativa, infelizmente, não tem esse tipo de benefício. Esses são os benefícios que esses servidores possuem atualmente. O adicional do serviço, a segunda parte. Essa gratificação compensatória é uma gratificação que ela foi instituída porque os servidores, eles trabalhavam, tinham o salário deles, trabalhavam aos sábados, tinha uma hora extra e tinha o chamado das horas excedentes, que seria além do dia remunerado. Então, por lei municipal, isso foi adequado da seguinte forma: todos aqueles que tinham esses valores no seu salário, foi feita uma média dos últimos 3 meses. Então, vamos imaginar que a média deu 300, 400 mil reais. O valor que deu foi instituído como gratificação compensatória. Só que isso é congelado, ele não tem reajuste. Então, o reajuste salarial, que qualquer reajuste que incidir no salário do servidor, incide sobre todas as gratificações e menos essa. E isso, assim, eu nem considero como privilégio, porque é uma minoria de servidores que tem. E o que acontece? Esse valor nunca é ajustado. Então, se você pegar R$200 há 5 anos atrás, era um valor. Hoje já não representa o valor que era. A licença prêmio, tá? E são 3 meses a cada prêmio, 2 deles podendo ser convertidos em pecúnia, se o servidor desejar, e se for atualizado pelo prefeito. Então, tem situações períodos em que há essa autorização e outros períodos que não. Então, a pessoa acaba tirando esses meses de descanso. Caso a pessoa se desligue da prefeitura por qualquer motivo, ou por demissão,